História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 22 de janeiro de 1188. Morre Fernando II, rei de Leão e Galiza, meu 27º avô, 5 vezes meu avô, primo e genro de Dom Afonso Henriques, Portugal Rex Primus. Fernando II, rei de Leão e Galiza, nasceu em 1137 e morreu em Zamora, a 22 de janeiro de 1188. Era filho de Afonso VII, imperador, rei de Leão e Castela e de Brengária e de Barcelona, neto paterno de Dom Raimundo, conde da Borgonha e de Dona Urraca, rainha de Castela, e neto materno de Ramon Brengario III, o Grande, conde soberano de Barcelona e de Dulce de Gévaudan, condessa da Provença. Fernando II, rei de Leão e Galiza, foi rei de Leão e da Galiza de 1157 a 1188. Herdou o reino galaico-leonês por morte do seu pai, Afonso VII, rei de Leão e Castela, que repartiu o seu estado pelos dois filhos Fernando e Sancho. Educação. A sua educação foi confiada ao conde galego Fernando Pérez de Trava da estirpe dos antigos cavaleiros da sua avó, Dona Urraca de Leão e Castela, e dos preceptores e defensores do seu pai, o imperador. Desde logo foi iniciado nas tarefas do governo, rodeado de importantes aristocratas dos seus reinos, como Pôncio de Minerva, os condes Ramiro Froilás, Pedro Alfonso e o próprio Fernão Pérez de Trava. Isto propiciou uma certa pressão galega para restaurar a coroa de Leão após a morte do rei Afonso VII. Desde 1151, em documentos dos reinos de Leão e Galiza, aparece habitualmente a sua confirmação com o título de Rex. A divisão dos territórios do seu pai foi acordada num concílio em Valladolid no ano de 1155. Neste, determinou-se claramente a sua atribuição à soberania de Leão e da Galiza, com a exclusão das comarcas de Tierra de Campos, Sahagún e Astúrias de Santilana, parte ocidental da Cantábria. A rivalidade entre as igrejas de Santiago de Compostela e Toledo também contribuíram para que o testamento de Afonso VII deixasse Castela e Toledo a Sancho III, e Leão e a Galiza a Fernando II. Início do reinado. Alguns meses após subir ao trono, em 23 de maio de 1158 assinou o Tratado de Sahagún com o seu irmão Sancho III de Castela, pelo qual concordaram fazer guerra contra os muçulmanos, repartir o território reconquistado, não tentar reunificar ambos os seus reinos, e repartir o recém-criado Portugal. No entanto, a morte precoce do seu irmão arruinou estes planos e Castela ficou dominada pela rivalidade entre as poderosas famílias Castro e Lara. Assim, durante a minoridade de Afonso VIII de Castela, filho de seu irmão Sancho, Fernando entrou em Castela, em 1159, à frente de um numeroso exército. Exigiu, para pôr fim à guerra civil que afligia o reino, que os Lara lhe entregassem a guarda do jovem rei seu sobrinho, de cuja educação se encarregaria. A 22 de dezembro de 1159, Fernando II, rei de Leão, encontra-se, em Santa Maria de Paulo, com seu primo e futuro sogro, Dom Afonso Henriques, rei de Portugal, para tratarem das demarcações fronteiriças dos territórios resultantes das reconquistas portuguesas e leoninas. A 27 de setembro de 1162 assinou outro acordo, o Tratado de Agreda, desta vez com o rei aragonês Afonso II, o Casto, e 3 anos depois contraiu matrimónio com Dona Urraca Henriques, infanta de Portugal, filha de Dom Afonso Henriques, rei de Portugal, acabando assim a ameaça do poderoso Leão ao jovem reino de Portugal. Por esta altura restaurou e repovoou Ledesma e Cidade Rodrigo. Os habitantes de Salamanca, que teriam comprado os territórios dessas cidades por uma soma considerável, tomaram armas contra o rei e os magistrados de Ledesma. Fernando marchou com os seus cavaleiros contra os revoltosos e obrigou-os a devolver a sua cidade. Os anais de Toledo fazem menção a uma batalha da Libriela em 1164, mas de forma tão lacónica que não é possível saber ao certo quem se enfrentou. No entanto, a conjectura mais provável é ter oposto o rei à família dos Lara, e na qual Fernando não teria tido sucesso. Com efeito, celebrou, pouco depois, a paz com os Lara, o que provavelmente não teria ocorrido se as suas forças os tivessem vencido. As duas partes reuniram-se mais uma vez em Sória e concordaram em, para evitar que Toledo caísse nas mãos dos mouros, dar o Clés, na fronteira da Andaluzia, aos cavaleiros templários. O rei de Leão, ainda receoso do rompimento da paz estipulada, aliou-se com Sancho VI de Navarra para intimidar os Lara, e assim pôde dirigir as suas tropas contra o califado almohada, a quem tomou Alcântara e Albuquerque.
Conflito com Portugal. De 1166 a 1168 o rei de Portugal, Dom Afonso Henriques apoderou-se de várias praças pertencentes à coroa leonesa. Fernando II estava a repovoar Ciudad Rodrigo e o rei português, suspeitando que o seu genro estava a fortificar a cidade para o atacar, enviou um exército comandado pelo seu filho, o infante Dom Sancho, contra aquela praça. O rei leonês foi em auxílio da cidade ameaçada e derrotou as tropas portuguesas, fazendo um grande número de prisioneiros. Em resposta, Dom Afonso Henriques entrou pela Galiza, tomou Tui e vários outros castelos, e em 1169 atacou primeiro Cáceres. Depois voltou-se contra Badajoz na posse dos sarracenos, mas que pertenceria a Leão, conforme o acordado no Tratado de Sahagún, assinado com Castela. Além disso, Dom Afonso Henriques cercou Badajoz para a conquistar para Portugal. Quando os muçulmanos já estavam cercados na Alcáçova, o rei leonês apresentou-se com as suas hostes e atacou Dom Afonso Henriques nas ruas da cidade. Percebendo a impossibilidade de manter a luta, Dom Afonso Henriques terá tentado fugir a cavalo, mas ao passar pelas portas ter-se-á ferido na coxa contra um dos ferros que a guarneciam. Fernando II tratou o seu sogro prisioneiro com nobreza e generosidade, chamando os seus melhores médicos para o tratar. Esta campanha teve como resultado um tratado de paz entre ambos os reinos, assinado em Pontevedra, em virtude do qual Dom Afonso Henriques foi libertado, com a única condição de devolver a Fernando II as cidades de Cáceres, Badajoz, Trujillo, Santa Cruz e Montanches, que tinha conquistado a Leão. Mais tarde, quando os muçulmanos sitiaram Santarém, o rei leonês auxiliou imediatamente o rei português. Em 1170, Fernando II criou a Ordem Religiosa Militar de Santiago da Espada, primeiro sediada em Cáceres e depois em Uclés. Há quem diga que o objetivo desta ordem era o de proteger os peregrinos que visitassem o túmulo do apóstolo Santiago em Compostela, mas analisando a sua implantação, vemos que esta ordem tinha, em vez disso, ação nas zonas da raia fronteiriça com o inimigo muçulmano e não nos trajetos dessa peregrinação. Depois da derrota frente a Dom Afonso Henriques, em 1173, os muçulmanos dirigiram as suas atenções contra os territórios leoneses, tentando apoderar-se de Ciudad Rodrigo. Mas Fernando II, informado destas intenções, encerrou-se na cidade com as escassas tropas que conseguiu reunir em Leão, Zamora e vários lugares da Galiza, dando ordem ao resto do seu exército para se reunir assim que possível. Os mouros foram derrotados, e só puderam conservar a sua liberdade os que apelaram a uma fuga imediata. Entre os cativos estava Fernando de Castro, governador de Toledo que se havia refugiado no Califado Almohada, em 1166. O monarca leonês, comovido pelos seus infortúnios e em sinal de gratidão pelos serviços prestados anteriormente pelo nobre, admitiu novamente ao seu serviço, oferecendo-lhe bens e honras. Após 10 anos de matrimónio com Dona Urraca de Portugal, em 1175, o Papa Alexandre III declarou que os consortes eram parentes em terceiro grau, uma vez que eram ambos netos de Dona Urraca de Leão e Castela e Dona Teresa de Leão, filhas de Afonso VI, rei de Leão. Sob ameaça de censuras eclesiásticas, foram obrigados a separarem-se, com grande pena de Fernando. Algum tempo depois casou novamente, com Dona Teresa Nunes de Lara, filha do conde Dom Nuno de Lara. Fernando II, rei de Leão e Galiza, de quem unanimemente as crónicas denominam de empenhado, benevolente, liberal e piedoso, morreu em Benavente, Zamora, no regresso da sua peregrinação a Santiago de Compostela, aos 31 anos de reinado. Foi sepultado na Catedral de Santiago de Compostela, onde ainda se conserva o seu sepulcro com uma majestosa efígie românica jacente, o Panteão Real da Capela das Relíquias. Família e descendência. Do matrimónio, em 1165, de Fernando II, rei de Leão e Galiza com Dona Urraca, infanta de Portugal, minha 27ª avó, 5 vezes minha avó, nasceu. Afonso IX de Leão, meu 26º avô, 5 vezes meu avô, seu sucessor no trono e que casou 2 vezes e teve filhos de mais 3 senhoras. Do segundo matrimónio com Dona Teresa Fernandes de Trava, filha de Fernando Pérez de Trava e Dona Teresa de Leão, Condessa de Portugal, mãe de Dom Afonso Henriques, nasceram Sancho Fernandes, Dulce, infanta de Leão e Castela. Do terceiro casamento com Urraca Lopes de Haro, senhora de Monteagudo e de Aguilar de Campo, nasceram Garcia Fernandes, Sancho Fernandes de Leão, infante de Leão,
Casou com Teresa Lopes de Haro.